E agora uma comparação sobre o atual momento do presidente Bolsonaro. Ele que teve o pedido para ir até a posse do presidente eleito Donald Trump negado por Alexandre de Moraes pelo desgoverno Lula, né? E aqueles que prestam serviço para o desgoverno Lula. Vamos fazer um comparativo aqui de duas matérias. Revista Veja diz assim: recorrendo em liberdade, Lula vai à França, Suíça e Alemanha. O ex-presidente foi condenado a 25 anos de cadeia, de prisão, em 2 processos na Lava Jato, mas não tem restrições para realizar viagens. Vamos lá. Aqui é aquela Operação Lava Jato onde Lula foi condenado. E a matéria deixa clara que ele foi condenado a 25 anos de cadeia e ele estava recorrendo em liberdade, né, mesmo tendo sido condenado. E ele não teve proibições de poder fazer viagens, né? Ele não foi proibido de viajar, tanto que ele foi à França, Suíça e Alemanha, mesmo tendo sido condenado a 25 anos de cadeia. Agora vemos a matéria recente. Moraes nega pedido de Bolsonaro para viajar aos Estados Unidos para a posse de Donald Trump. Ele alega dois pontos aqui. O primeiro, a possibilidade, o risco de fuga do presidente Bolsonaro. Então vamos lá. Bolsonaro não foi condenado. Não houve nenhuma condenação para o presidente Bolsonaro. O que existe contra o presidente Bolsonaro são narrativas. Narrativas sem provas alguma. Não foi condenado. Houve um indiciamento da Polícia Federal, mas não houve condenação. Diferente de Lula, que foi condenado a 25 anos. Se por um lado vemos um condenado recorrendo em liberdade, podendo viajar para fora do Brasil, foi a França, Suíça e Alemanha. Esse foi Lula, em 2021. Por outro lado, vemos o Bolsonaro, que nem condenado foi, mas está sendo proibido de ir à posse de Donald Trump, com a justificativa, a argumentação, a narrativa de que ele pode querer fugir. Sendo que o fato é que quando o Bolsonaro saiu do Brasil, né, ele não ficou para a posse, ele não passou a faixa para o descondenado Lula, ele estava fora do Brasil e poderia não ter voltado para o Brasil. Ele sabia de tudo o que iria acontecer, mas mesmo assim ele decidiu voltar. Então como que alguém que teve a oportunidade de não voltar para o Brasil e decide voltar, como esse alguém vai querer fugir? Só nisso você entende que é uma narrativa apresentada pelo ministro Alexandre de Moraes. O segundo ponto é a desculpa de que não foram apresentadas as documentações que comprovem o convite de Donald Trump para que ele possa ir à sua posse. Sendo que a mídia internacional já noticiou, afirmando isso, que sim, ele foi convidado, e que a própria equipe de Donald Trump também já confirmou isso, que ele já foi convidado. Então, vemos duas narrativas apresentadas pelo desgoverno Lula, né? Quando eu falo desgoverno Lula, me refiro ao STF, me refiro à PGR, né? Me refiro à Polícia Federal, porque vemos que todos que encabeçam esses órgãos prestam serviço para o desgoverno Lula, né? O ministro que devia ser isento, que não deveria ter um comportamento político-partidário, claramente o tem. Então há uma perseguição política a Bolsonaro, uma perseguição que não vimos nem mesmo contra Lula quando foi condenado a 25 anos de cadeia. Pôde recorrer em liberdade, pôde sair do Brasil. Ele foi à França, Suíça e Alemanha. Não teve passaporte apreendido, não foi impedido de viajar. Agora, Bolsonaro, que nem condenado foi. O que existe contra Bolsonaro é uma clara narrativa e uma perseguição política. O ministro Alexandre de Moraes, que presta serviço para o desgoverno Lula, ele vem com aquele discurso dele, né, de defender o Estado democrático de direito. Na verdade, é uma desculpa para impor perseguição política. E o alvo da vez é o presidente Bolsonaro. Ele que já declarou que pretende enviar a primeira-dama Michele Bolsonaro e os seus filhos para poderem representá-lo lá na posse de Donald Trump, visto que Alexandre de Moraes negou a entrega do seu passaporte para que ele pudesse comparecer
a posse do presidente eleito dos Estados Unidos? Deixe seu comentário. Se inscreve no nosso canal, curta, comente e compartilhe o vídeo, pois assim estará ajudando o nosso canal a crescer. Vídeo novo todo domingo, às vezes posto antes também. Não deixe de ver a dica que deixei no primeiro comentário.